Olá, pessoas queridas, tudo bem com vocês? Esse é o vídeo de resumo que eu falei com vocês que eu ia encaminhar para vocês, para a gente poder conversar um pouquinho a respeito das questões em relação à logística aeroportuária de recuperação dos 6 pontos que vocês fizeram simulado, tá? Eu fiz aqui um registro de alguns pontos que eu acho que são mais importantes e dentro daquilo que vocês tiverem dúvida, vocês podem estar colocando aqui dentro do chat na parte de baixo, antes de fazer as 6 questões que valem nota, tá bom? Então vamos lá. Pontos que vocês precisam considerar. A primeira coisa é o que é a logística. Logística é um conjunto, na verdade, é um sistema que a gente fala que é um sistema que faz com que as mercadorias saiam do produtor e cheguem até o ponto final. No caso, então, vamos imaginar uma situação hipotética. Imaginemos a situação de uma blusa que você compra no shopping. Então, para essa blusa ser feita, vamos supor que essa blusa seja 100% algodão. Então, ela saiu de um local de produção, né? Primeiro o algodão foi feito dentro de uma área e aí ele foi transportado para um local de beneficiamento, onde ele saiu do algodão, ele virou o tecido. E aí então já tem uma logística que fez com que o algodão virasse tecido. Esse é o primeiro ponto. Assim, o segundo ponto, se tiver um cachorrinho latindo, é a minha cachorra, tá? E aí, esse algodão que foi beneficiado, que virou tecido, ele vai passar por um próximo passo, que ele vai ser vendido para as fábricas que fazem tintura e depois o recorte, vai passar para uma outra indústria. Então, percebam que todo o processo onde um material sai de um lugar e vai para outro, existe a logística. Essa logística pode ser feita através de avião, pode ser feita através de caminhões, pode ser feito através de trem ou pode ser feito através de hidrovias. Então a gente tem esses 4 modais. Então a gente chama isso aqui de modais de transporte. Então é a ferrovia, por onde passam os trens. Temos a hidrovia, por onde passam os navios ou também podem passar barcos de médio e pequeno porte. As rodovias, onde passam qualquer tipo de carro ou veículo que tenha pelo menos 2 rodas, né? E a aerovia, que é por onde passam os helicópteros e os aviões. Então, a gente já falou o que é a logística. Então, a logística é o fato de você ter a possibilidade de transportar uma carga qualquer de um lugar para o outro. O segundo ponto é para que ela serve? Exatamente para o mesmo fator do porquê que ela existe, né? Bom, então ela serve para poder fazer a transposição de cargas e pessoas de um lugar para o outro, certo? Aí, dentro daquele texto que a gente mandou para vocês, eu e a Beatriz mandamos para vocês, existem os principais portos do Brasil, mas eu vou dar destaque para os principais portos do Espírito Santo, tá? O primeiro deles que eu quero destacar é a Companhia de Docas do Espírito Santo S.A., que é a CODESA, que está passando por um processo aí de desestatização, né? Ela vai ser provavelmente vendida. E essa companhia de docas, ela é o porto, chamada conhecida também como Porto de Vitória. Ela fica localizada bem na ilha de Vitória, né, bem no centro de Vitória, e ela recebe muitos navios de mercadorias e com pessoas também. Então, navios que vêm do estrangeiro, com pessoas que estão fazendo fluxo marítimo, então elas também descem ali. E ali também pode ser que aconteça de você encontrar vez ou outra um navio da Marinha, um navio que pertence a alguma companhia de dentro aqui do nosso país que faz a visitação periódica, né? Então, de vez em quando, os navios da Marinha aparecem aqui e eles servem para visitação e tudo mais. Os 2 outros portos que estão na Grande Vitória e que são importantes da gente conhecer é o Porto da Vale e o Porto da Arcelor. Por que esses 2 portos eles são importantes? O legal da gente pensar é o seguinte, tanto a Vale quanto a Arcelor são siderúrgicas e metalúrgicas. Esse siderurgia e metalurgia, eles trabalham com a transformação de algum mineral em algum outro tipo de produto. Então pode ser que seja transformando carvão mineral e minério de ferro em aço,
ou então eles recebem mercadoria de fora. O Porto da Vale, especificamente, é por onde chega todo tipo de gasolina aqui no nosso estado. Então, assim, se você parar para analisar, nós somos grandes produtores de petróleo. Então, o petróleo é produzido lá em alto mar. Ele vai ser extraído, então vai ser transportado via navio para uma refinaria. Vamos imaginar que a gente vai pegar esse petróleo e vai levar para uma refinaria lá no Recife. Esse petróleo vai ser refinado, vai ser devolvido para um navio, e quando ele for ser trazido para o Espírito Santo, não é a Codesa que recebe. Quem recebe essa gasolina toda é a Vale. Então, a Vale recebe essa gasolina, recebe esse subproduto do petróleo, e ali eles fazem as transformações, né? E aí os caminhões enchem os tanques e vão para as subdistribuidoras. Então percebe que já tem uma questão de logística envolvendo essa transposição da gasolina de um lugar para o outro. Então, desde a extração do petróleo, que aí é tirado por navio, leva para a refinaria, da refinaria volta para o navio, do navio traz para cá, e depois pega e joga para os carros então levarem a gasolina até o local onde ela vai ser vendida, então isso tudo tem um custo. Então a gente chama isso de custo logístico, ok? Bom, então esses são os portos. Agora tem no estado do Espírito Santo um estaleiro, que é um estaleiro chinês chamado Jurong, tá? Ele não é um estaleiro brasileiro, então ele está no solo brasileiro, porém ele não é brasileiro. Então o que se faz na Jurong? Se faz navios. Então, esses navios, eles estão sendo produzidos, são produzidos próximos do mar, só que é numa área onde é muito fundo. Então, essa área fica mais alta, assim, e aí eles produzem um navio aqui em cima, e quando esse navio está pronto para ser lançado no mar, ele é literalmente, de fato, jogado aqui nessa parte mais baixa, tá? Que é onde tem a água. Então, ele é literalmente jogado. Vocês podem procurar vídeos na internet, vocês vão encontrar os montes sobre navios quando estão sendo jogados ao mar. Então, o navio não é produzido no mar, propriamente dito. Então, ele é produzido próximo do mar. O lugar que produz um navio é chamado de estaleiro, tá bom? E a gente tem um desses em Aracruz, que é um município que fica aqui pro norte do município que a gente mora, que é o município da Serra. Bom, o próximo ponto que eu preciso que vocês saibam é o que são os portos secos. O porto, como o próprio nome diz, é um local de chegada. Quando a gente tem um porto que é seco, é um porto onde vai chegar algum tipo de mercadoria, mas ele vai chegar através da terra. Aqui onde a gente mora, aqui na Serra, né, região de Jacaraípe, onde a gente mora, a gente não tem um porto aqui. O Porto Seco fica na rodovia do Contorno. A rodovia do Contorno é a rodovia que sai da BR-101, passando perto do pavilhão de Carapina. Logo mais à frente ela vai encontrar com a 262. Então, por isso que a gente diz que é a rodovia do Contorno, tá? Então, por ali você tem uma série de empresas que vão receber muitas cargas que vêm por navio. Então, lembrando, ele não é um porto que recebe a carga diretamente, ele é um porto, é o que a gente chama de porto secundário, tá? Dentro dele tem uma subsede da Receita Federal, e ali é que vai se fazer a nacionalização das cargas. Então, por exemplo, vamos supor que você compre um produto de fora e aconteça desse produto ser taxado. Então, não é lá na Codesa que isso é feito, né? Então, geralmente, ele sai da Codesa, vai em direção a esses portos secos, e lá tem uma subsede da Receita Federal. E lá eles vão fazer essa nacionalização da tua carga. E aí eles vão precificar. Se você já pagou com o valor relativo aos impostos, beleza. Agora, se você comprou acima, por exemplo, de $1.000, eles vão estabelecer um valor que você tem que, no caso, pagar para poder ficar com a sua carga. Ou então, eles vão pegar a carga que é sua para eles e vão leiloar essa carga, caso ela seja uma carga de valor, enfim. Esse pessoal da Receita Federal, eles também são responsáveis por pegarem cargas de produtos falsos. Então você, meu amigo, que compra bolsas falsas ou qualquer coisa falsificada, tênis, camisa de marca, entre outras,
E quando às vezes não chega na tua casa, muito provavelmente não necessariamente só extraviou. Às vezes é a Receita Federal que apreende o seu material e eles fazem a destruição desse material. Porque, de acordo com a legislação brasileira, o material ele não pode ficar circulando no território brasileiro. Apesar da gente saber que tem muita coisa que é produzida, né? E que é consumida por boa parte de nós, e eu me incluo nessa faixa aí, nesse grupo de pessoas que consomem produtos que não são tecnicamente originais, vamos colocar assim, devido à questão do alto custo, entre outras coisas, mas a gente não vai entrar nesse detalhe aqui agora. Bom, então fica claro, Porto Seco é uma unidade secundária que recebe o material que vem do porto mesmo. Então pode ser que venha do porto da Vale, porto da Arcelor ou porto da Codesa ou qualquer outro porto do Espírito Santo, tá bom? E então eu já falei sobre os outros modais. Então aqui no nosso estado a gente tem alguns outros modais que têm nomes bem interessantes. A principal estrada de ferro que a gente tem no nosso estado, hoje, ela não é estatizada. Então, ela não é do governo, ela pertence à Vale. Ela é a estrada de ferro Vitória-Minas, ela é bastante antiga, já tem mais de 100 anos. Ela é uma estrada de ferro que sai daqui e vai até Belo Horizonte. E ela tem trens diários que saem da estação Pedro Nolasco, em Cariacica. Então, ela tem várias subestações onde você pode ir pegando o trem, ou você pode pegar o trem na Pedro Nolasco e ir para outros lugares. Essa estação de trem e essa linha ferroviária, ela segue no sentido sul-norte. Então, ela segue sul-norte e depois ela vira seguindo o Rio Doce, né? O antigo Rio Doce, vamos colocar assim, né? Que já está praticamente morto, vamos colocar. Depois daquela questão que aconteceu lá em Mariana, né? O problema ambiental que aconteceu em Mariana das barragens. A outra estação de trem muito famosa que a gente tem aqui e que não está sendo muito utilizada é a Leopoldina. A Leopoldina, ela funcionava no sul do nosso estado e ela levava café produzido aqui do nosso estado para o norte do Rio de Janeiro. Então, lá na região norte do Rio de Janeiro, a gente levava o café daqui para poder ser vendido lá, quando a parte aqui do porto do Espírito Santo, ela não estava funcionando direito. Então, essa estrada de ferro, ela foi feita com esse intuito, tá? E tem algumas outras estradas de ferro menores, né? Por exemplo, uma que vai para a região montanhosa, que passa ali por Domingos Martins, Santa Teresa, e que ela funcionou até alguns anos atrás, 5, 6 anos atrás mais ou menos, para uma empresa privada que fazia turismo, mas hoje em dia ela quase não funciona mais. Além disso, uma coisa que foi recorrente, que alguns alunos me perguntaram, eram sobre os municípios que fazem parte da Grande Vitória. Então vamos lá. Municípios que fazem parte da Grande Vitória são, começando de cima para baixo: Fundão, Serra, Vitória, embaixo Vila Velha, do lado Cariacica, depois Viana e depois Guarapari. Então, são esses 7 municípios que fazem parte da região da Grande Vitória. O que isso significa dizer? Essa é a região metropolitana. Então, se tivesse que ter metrô no Espírito Santo, seria nessa região. Então, por isso que a gente diz que o metrô é de uma região metropolitana, ou seja, nos grandes centros. Nas áreas onde a gente não tem metrô, a gente diz que existe trem, tá? E aí, no nosso caso, não existe metrô pelo simples fato de que nossa condição geográfica e geológica não comporta a existência de metrôs, e sim apenas de rodovias, ok? Então, vamos lá. Região metropolitana tem uma característica específica. Ela precisa ter mais de 1 milhão de habitantes. Só o município da Serra tem 500 mil de habitantes. Então, é o município mais populoso, ou seja, tem mais gente morando por metro quadrado, por quilômetro quadrado, dentro dos municípios da Grande Vitória. Então, se a gente pegar, por exemplo, o Transcol ele vai atender a todos os municípios da Grande Vitória. Se você quiser pegar um Transcol e ir para Santa Leopoldina, que é um município vizinho da Serra, você não consegue. Por quê?
o Transcol só vai atender aos municípios da Grande Vitória. Então, a partir do momento que o município começar a participar da região da Grande Vitória, aí sim ele vai receber linhas do Transcol. Enquanto isso não acontece, ele não participa dos municípios da Grande Vitória. E aí também tem uma questão voltada para a área da educação e da saúde, que são muito coligados. Então, na época da Covid, por exemplo, se você não conseguisse vaga para se vacinar na Serra e você conseguisse vaga para se vacinar em Vitória, você poderia ir, ou em Vila Velha, né? Então, a questão da logística, né, do transporte, facilita o contato das pessoas dessas regiões. É diferente, por exemplo, de você pegar uma pessoa que mora em Afonso Cláudio, né, que fica mais afastado, fica perto de Minas Gerais, e você pegar uma pessoa de Ecoporanga. Essas pessoas geralmente vão pegar ônibus que a gente chama de viagem, né? Esses ônibus de viagem, eles têm um custo mais alto do que o custo que a gente paga aqui na região metropolitana de Vitória, para poder se locomover entre um município e o outro. Então, se você estiver em Fundão, né, ali em Praia Grande, por exemplo, logo você passa a ponte de Nova Almeida, e você pagar uma passagem de R$ 4,20, você consegue parar em Guarapari sem ter que pagar uma outra passagem. Diferente se você estiver, por exemplo, em Ecoporanga, no norte do estado, e você quiser ir para São José do Calçado, né, que fica no sul. Você vai ter que pegar um ônibus de viagem, porque você não consegue pegar um ônibus só para poder atravessar de norte a sul do estado. Essa é a importância de você ter uma área que é abrangida por um sistema único de transporte. E o final é dizer para vocês o seguinte: existe uma diferença de transporte de carga e transporte de pessoas. Então vamos lá. Primeiro, qualquer veículo pode transportar carga e pessoas concomitantemente. Então a gente sabe que existe, não no Espírito Santo, mas existem em outras regiões do Brasil, o que a gente chama de mototáxi. Então são táxis que levam as pessoas para outros lugares como se fossem Ubers, né? Tem lugar que inclusive é legalizado. No nosso estado não é ainda legalizado. Mas é legalizado com que uma pessoa que utilize uma moto leve comida até a sua casa, seja pelo iFood, seja pelo Uber Eats, entre outros. Então, essa é a primeira questão, carga e pessoa. Existem cargas que são muito maiores. Por exemplo, uma pessoa está querendo fazer uma mudança do exterior para o nosso país. Ela vai pagar para trazer a carga e também vai pagar impostos sobre os produtos que ela está trazendo, porque muitos dos produtos pode ser que não existam aqui. Então, como forma de proteção, a gente cobra taxas das pessoas que estão vindo de fora ou de qualquer produto. Então, qualquer produto que você compre do exterior, ele é mais caro justamente por conta dessas taxas extras que são colocadas. Com qual intuito? Para que você compre produtos nacionais. Então, não tem absolutamente nada a ver com o Brasil não ter capacidade de produzir X, Y tecnologias. Não, pelo contrário. O que o país quer quando cobra valores muito altos de taxa essas taxas são utilizadas para poder pagar serviços públicos como iluminação pública, servem para pagar funcionários, servem para poder melhorar as vias públicas, o que infelizmente a gente sabe nem sempre é bem implementado, né? Melhorar a saúde e tudo mais. Teoricamente deveria servir para isso, mas nem sempre funciona, né? Então a gente tem que ser realista também. Eu acho que é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, é só vocês me mandarem por e-mail ou me mandar na caixinha do chat que vai ficar aqui embaixo. Eu desejo a todos um ótimo exercício. Prestem bastante atenção nas informações antes de desenvolver qualquer questão, tá bom? Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.